E a igreja que concorda diz: amém. São da igreja com a paz do Senhor? Amém. Queria trazer uma palavra que está escrita no livro de João, capítulo 19, a partir do verso 28. Este é um momento em que a tua mente agora ela vai lutar para você não focar naquilo que o Senhor quer falar conosco. Aleluia, é verdade. Esse é o momento que vai dar vontade de ir no banheiro. Esse é o momento que vai dar vontade de levantar para beber água. Esse é o momento em que as preocupações lá de fora do que a gente tem para fazer vai começar a vir na nossa mente. Mas vamos focar na palavra do Senhor nesses poucos minutos que Deus quer falar conosco. Palavra, capítulo 19 do livro de João, a partir do verso 28. Todos acharam? Diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podem se sentar? Jesus diz: está consumado. Está concluído o objetivo a qual ele veio para cumprir nessa terra. Nós temos que entender que Jesus ele tinha duas naturezas: a sua natureza divina e a sua natureza humana. Quando nós olhamos para Jesus e vemos tudo que ele passou, às vezes nós podemos parar para pensar e dizer: mas é fácil, porque era Jesus. Mas temos que entender que Jesus, quando ele abdicou de toda a sua divindade, se esvaziou de si mesmo e veio na terra como um homem, ele tinha as mesmas necessidades que a gente. Jesus, quando ele é batizado e ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, Jesus ali, ele estava necessitado de fome, porque a Bíblia vai dizer que ele, jejuando 40 dias, ele teve fome e veio Satanás. Ele teve fome como a gente tem fome, e quando nós temos fome nós queremos comer. Jesus, ele tem as mesmas necessidades que a gente, porque Jesus, ele é humano. E Jesus, naquele momento, ele é tentado por Satanás, mas Jesus, ele não abre mão do seu objetivo. Jesus, ele não abre mão do seu propósito. Ele poderia muito bem ter transformado aquela pedra em pão, mas Jesus, ele prefere seguir para o objetivo. Certa feita, Jesus, como já foi citado aqui hoje, estava dormindo no barco, porque havia uma necessidade de Jesus descansar, porque Jesus ele era humano como a gente. Nós não precisamos descansar. Jesus também precisava, e ele estava dormindo, porque ele é humano igual a gente. Jesus chorou porque ele estava triste, porque ele é humano igual a gente. O que eu quero que vocês entendam é que não era fácil para Jesus, porque ele era o Jesus. Não era fácil para ele. Ele estava destinado às mesmas tentações, ele estava destinado às mesmas necessidades. E hoje eu quero falar aqui do objetivo o qual ele veio nessa terra como homem, que foi apenas um. A Bíblia diz em João 3,16
sangue é um fenômeno chamado hematidrose. É um fenômeno raro que ocorre quando as veias capilares que se encontram sobre as glândulas sudoríparas se rompem e o sangue se mistura com o suor. Isso é causado quando uma pessoa está com um medo muito grande. Isso é causado quando uma pessoa está muito angustiada de uma maneira que não tem como explicar. E Jesus se encontrava dessa forma, porque algo muito grande iria acontecer. E Jesus, angustiado, ele ora ao Pai dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o tamanho do sofrimento que ele ia sofrer. Mas ele diz que todavia não seja a minha vontade, mas a sua. Aleluia. Quando Jesus ele sai de Getsêmani, a Bíblia vai dizer que vem Judas, um dos discípulos, o qual ele deu muitas oportunidades, um dos discípulos que ele mais investiu. Ele sabia que Judas era ladrão, mas ainda assim deu o ofício de tesoureiro para Judas, porque ele estava esperando uma transformação da parte de Judas. Mas Judas nunca olhou Jesus como um Senhor. Ele queria se aproveitar das coisas que Jesus fazia. Ele não queria receber Jesus para a sua vida, mas se aproveitar do sobrenatural que Jesus fazia, dos milagres que Jesus fazia. Aleluia. Muitas das vezes nós se encontramos dessa forma na igreja. Nós nos preocupamos mais com aquilo que Jesus pode fazer pela gente do que aquilo que Ele é, do que aquilo que Ele fez. Mas nós estamos preocupados com aquilo que Ele pode nos dar. E Judas nunca viu Jesus como o Senhor. Jesus, ele dá a última oportunidade para Judas, quando Judas vem ao encontro dele, e ele chama Judas de amigo. Mas Judas ainda assim não se arrepende. E Jesus então é pego e é levado a Anás, o sumo sacerdote, juntamente com Caifás. Nós temos que entender que o povo, os religiosos daquela época, já não queria mais saber das coisas de Deus. Agora, o cargo de sumo sacerdote não servia mais para a religiosidade, mas era como se fosse um cargo político, porque não poderia haver dois sumos sacerdotes, mas naquela época havia sumo sacerdote Anás e o seu genro Caifás. E primeiramente, Jesus é levado a Anás, e aqui começa o sofrimento de Jesus. Quando ele é levado a Anás, Anás pergunta sobre os discípulos de Jesus e sobre a autoridade de Jesus. Jesus vira para ele e diz: eu sempre preguei abertamente, sempre ensinei abertamente nas sinagogas, nos templos, onde as pessoas se reuniam para aprender. Vai lá, eles sabem, pergunta a ele. E naquele momento a Bíblia diz que o guarda dá-lhe um tapa na cara de Jesus. E a Bíblia, ela especifica, e ele dá um tapa fortemente. E Jesus olha para ele e diz: que mal eu falei? Se falei algum mal, me mostra o mal. Mas tu não acredita que eu falei a verdade? E Jesus põe um tapa na cara naquele momento. Então Anás amarra Jesus como um animal e manda para Caifás. Chegando lá, já está reunido os líderes religiosos, os anciãos do povo, o sumo sacerdote Caifás e todo o sinédrio,
e não era. E se levantava um e falava de Jesus, mas não era suficiente. E se levantava outro e acusava Jesus, mas não era suficiente para condená-lo. E o sumo sacerdote fala: você não vai se defender? E Jesus fica em silêncio. Se levanta outras duas testemunhas e distorce a palavra que Jesus falou. Porque ele diz: em 3 dias derrubarei este templo e em 3 dias reconstruirei. Ele está falando de si mesmo. Mas as testemunhas vão dizer que Jesus estava falando daquele templo grande aonde eles adoravam. E eles distorcem a palavra de Jesus. E Jesus fica o quê? Em silêncio. Entende uma coisa? Todavia que os fariseus, os saduceus e qualquer seita religiosa vinha tentar Jesus com uma pergunta que eles achavam que não tinha saída, Jesus se sobressaía. Certa feita, os discípulos dos fariseus chegam diante de Jesus e perguntam: mestre, é lícito pagar tributo a César? Era uma resposta, era uma pergunta simples de sim ou não. Mas se Jesus falasse que era lícito, eles iam jogar Jesus contra o povo, porque vai dizer que Jesus estava do lado dos romanos. E se Jesus dissesse que não, eles poderiam chegar diante de César e falar que Jesus disse que não era lícito dar tributo a César. Mas Jesus diz: de quem é a imagem que está na moeda? E a escritura de quem é? Eles dizem César. E Jesus então dá de César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles se maravilhavam. Eu estou explicando isso para você por quê? Para explicar o silêncio de Jesus contra as falsas testemunhas. Porque Jesus ele fica em silêncio, porque se ele abrisse a boca naquele momento, ele ia se sobressair. E o objetivo dele não era sair daquilo, porque ele tinha um objetivo a concluir. E Jesus fica em silêncio. Só que o sumo sacerdote não aguenta. E ele fala: conjuro-te no nome do Deus vivo. Tu és o Cristo. Eita glória! A única coisa que podia condenar Jesus, ele quebra o silêncio e fala: de fato, eu sou. Tu dizes. O sumo sacerdote naquele momento vai rasgar as suas vestes e vai dizer: blasfêmia, está condenado à morte. Jesus quebra o silêncio para ser condenado por uma coisa que ele não prometeu. Ele simplesmente fala a verdade e está condenado. Mas por um objetivo que ele tinha que concluir. E Jesus então é levado diante de Pilatos. E Pilatos não acha culpa em Jesus. E ele vê que naquele momento, percebendo que Jesus era galileu, viu que não era de sua jurisdição, e manda Jesus para Herodes, que estava na cidade naquele tempo. Chegando diante de Herodes, Herodes nunca tinha contato, nunca teve contato com Jesus, nunca viu Jesus pessoalmente. Ele só ouviu falar da fama de Jesus. A Bíblia vai dizer que Herodes, quando vê Jesus, ele se alegra, porque ele esperava ver Jesus fazer algum sinal. E quando ele começa a interrogar Jesus, a questionar Jesus, Jesus permanece em silêncio e não fala nada. Então a Bíblia vai dizer que Herodes despreza Jesus e começa a zombar de Jesus. Sabe o que eu entendo com essa parte? É que quando ele vê Jesus, ele se alegra. Mas quando Jesus não faz o que ele quer, ele despreza o Senhor. Ele até se alegrou, porque ele sabia o que Jesus podia fazer, que ele ouviu da fama de Jesus. Mas quando Jesus não fez o que ele queria, ele desprezou e começou a zombar do Senhor. Quantas das vezes não é assim em nossas vidas?
E a gente começa a desprezar o Senhor. E Jesus então, agora é amarrado igual um animal e mandado para Pilatos novamente. Chegando diante de Pilatos, como ocasião da festa, eles poderiam soltar um porque havia outro prisioneiro chamado Barrabás. Pilatos viu que Jesus era inocente e ele diz: eu não achei nenhuma culpa nele que pudesse condená-lo à morte. Herodes também não achou. Todavia não foi achado um erro, todavia não foi achado algo para condenar Jesus. E então, quando eles perguntam para o povo: quem queres que solte? E o povo começa a gritar: solte Barrabás. E Jesus dizia: esse aqui, chamado Cristo. E eles começam a gritar: crucifica, crucifica, crucifica. E Pilatos dizendo: mas esse homem é inocente. E o povo não queria saber da inocência de Jesus, só está dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos então, dizendo que o sangue daquele homem era inocente, ele pega e lava as mãos e diz para o povo: estou inocente do sangue desse justo. E aquele povo começa a gritar que o sangue dele caia sobre nós. Pilatos então, vendo que aquele povo estava com sede de sangue, do sangue de Jesus, ele manda açoitar o Senhor. E aqui começa uma das maiores torturas. E aqui começa uma das maiores torturas feita com um ser humano. Pilatos então vai mandar açoitar Jesus. Os soldados romanos pegam Jesus, prendem Jesus com um instrumento na mão chamado azorrague, que era composta por tiras de couro, que tinha ossos na ponta. E com esse instrumento, eles começavam a açoitar Jesus. E Jesus tomou várias chicotadas. Chicotadas ao ponto de quando eles estavam um objeto encravado na pele de Jesus. Quando eles puxavam, saía um pedaço de pele. E isso não foi apenas uma vez. Eles estavam, se acertasse na cabeça, não importava. Pegava, cravava, quando eles puxavam, arrancava um pedaço de carne. E eles estavam chicotadas e cravavam na pele de Jesus. Eles puxavam e saía um pedaço de carne. E eles estavam chicotados de Jesus. E a Bíblia vai dizer que, não sendo suficiente, eles pegam uma coroa de espinho, colocam na cabeça de Jesus e uma roupa de rei, e dá uma cana na mão do Senhor e começam a zombar dele. Oh, salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. E eles tomam a cana da mão de Jesus e começam a bater na coroa de espinho. E aquele espinho começa a perfurar o crânio cabeludo de Jesus. Aquele espinho começa a entrar na cabeça de Jesus. E então ele leva Jesus para a multidão e diz: eis aqui o teu rei, quer que solte o teu rei? E eles crucificam, crucificam, crucificam. Eles estavam querendo crucificar Jesus para mostrar que Jesus não era filho de Deus, porque a morte de cruz fazia de um homem maldito. A morte de cruz fazia que um homem fosse desprezado por Deus. E Jesus então passa por todo esse sofrimento, até que é mandado crucificar o Senhor.
Jesus agora é mandado para ser crucificado. A cruz era feita de acordo com a pessoa que seria crucificada. E aquela cruz não estava preparada para Jesus. Aquela cruz era maior. E Jesus então teve que carregar aquela cruz. A Bíblia vai dizer que ele não suporta, pelo fato de teu corpo estar severamente criticado pelos açoites. E Jesus então começa a carregar aquela cruz e ele cai. Quando ele cai, a Bíblia diz que eles pedem para um outro homem carregar a cruz de Jesus. E ele vai em direção ao caminho do Gólgota. Chegando lá, é posto os pregos de metal na mão de Jesus. Os pregos de metal nos pés de Jesus. E Jesus é crucificado. E a Bíblia vai dizer que mesmo depois de Jesus ter passado por tudo isso, ele diz: está consumado, está concluído. O objetivo que eu vim cumprir. Você entende todo esse sofrimento de Cristo? Você entende tudo isso que Jesus passou? Ele merecia. Ele merecia a igreja. Mas ele fez. Foi por mim e foi por você. E muitas das vezes nós não fazemos valer a pena o sacrifício de Jesus. Olha! Nós só viemos para a igreja na intenção de pedir: Senhor, faz isso por mim. Senhor, faz isso pela minha família. Senhor, faz isso. Já fez. Nós não entendemos que a morte dele na cruz foi o suficiente. E aquilo que ele fizer por nós é consequência da nossa vida com ele. As pessoas estão achando que vivendo de qualquer maneira vão herdar o reino de céu. Não vão. Hoje nós não vamos. Meu maior troféu é saber que no livro da vida meu nome está escrito lá. Mas será que isso saiu com verdade de nossos lábios? Será que saiu com verdade? Muitas das vezes nós estamos declarando mentiras, achando que é verdade. A maior parte onde muitas pessoas mentem é no louvor. Nós temos que fazer valer a pena, porque só tem uma maneira. Ele diz: aquele que quiser ganhar tem que perder. Só tem um caminho. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, se quiser. Ele não está obrigando ninguém. Ele diz: sim, se você quiser. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. É todos os dias uma luta que nós temos que ter. Nós só pensamos que o nosso adversário é Satanás, mas não é. Nosso maior adversário somos nós mesmos. Meu Deus! E todos os dias é essa luta constante contra nós mesmos. Temos que abrir mão das nossas vontades. Perdemos tempos com coisas vãs, com coisas boas. E depois vamos falar que não temos tempo para abrir a Bíblia. Para abrir a Bíblia e ler. Depois vamos dizer que não temos tempo para entrar no secreto do nosso quarto e orar. Nós perdemos mais de 2, 3 horas no celular. Mas não é Satanás, não, é nós mesmos. Satanás, ele não pegou o celular e deu assim na tua mão, fica aí 3 horas mexendo. Não, somos nós que vamos lá, pegamos e começamos a procrastinar. Depois vamos ler. Depois eu leio, depois eu oro. Nós temos que fazer valer a pena. O sacrifício de Jesus não é de qualquer maneira. Jesus diz: está consumado. Agora com a gente temos que querer e temos que entender que quando
estamos na presença do Senhor, não tem mais livre-arbítrio, porque a Bíblia diz que não é mais nós que vivemos, que é Ele que vive em nós. Nós temos que abrir mão das nossas vontades e deixar que a vontade dele aconteça na nossa vida. E Ele foi desprezado pelo próprio Pai, porque estava sobre Ele todos os nossos pecados. Ele não teve culpa nenhuma, mas foi por mim e por você. Eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus.